É lícito fazer correntes de oração? Veja, vocês conhecem essas correntes de oração que se encontram nos bancos das igrejas e agora as pessoas andam até distribuindo por meios eletrônicos, como nos e-mails, em WhatsApp e assim por diante. Essas correntes de oração dizem que você deve propagar tal devoção ao santo e se você não seguir aquilo que é a instrução da corrente de oração, você certamente será amaldiçoado, acontecerão desgraças na sua vida e assim por diante. Como reagir diante desse tipo de coisa? Bom, em primeiro lugar, nós podemos até conceder benevolamente que esse tipo de iniciativa tenha iniciado de forma bem intencionada. Ou seja, a propagação da devoção de um santo. Por que os santos querem que a devoção a eles seja propagada? Por uma razão muito simples. Os santos querem nos amar. Eles querem fazer o bem de lá do céu. Então, é realmente um ato meritório, um ato virtuoso propagar a devoção a um santo. Porque nós estamos dando àquele santo a ocasião de exercer a sua intercessão, de ser conhecido e ser amado. Bom, uma vez deixada de lado essa hipótese bem intencionada, o que nós encontramos na maior parte das correntes de oração é verdadeira superstição. E o que é a superstição? A palavra superstitio, em latim, quer dizer um remanescente, uma coisa que sobrou. Ou seja, o mundo antigamente era pagão. Veio o cristianismo, evangelizou o mundo, mas infelizmente em muitos lugares ficaram ainda resquícios, restos da antiga religião, ou seja, do paganismo. Por isso, a superstição é uma realidade de mentalidade pagã que ainda está presente na vida de muitos cristãos. E em que consiste essa mentalidade pagã? O Catecismo da Igreja Católica nos define essa questão de superstição como sendo um pecado contra a virtude da religião. E no número 1111, ele diz que nós caímos em superstição quando atribuímos eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem. Ou seja, ao invés de você se converter, mudar de vida, abandonar o pecado, você acredita que vai ser salvo porque usa o escapulário. Ora, o escapulário, ele tem uma promessa de Nossa Senhora, mas ele inclui uma disposição interior. Não é a materialidade do tecido que vai te salvar, mas é a sua devoção à Virgem Maria, o amor a ela e a sua disposição de mudar de vida. Assim também, estas orações. Você vai fazer uma oração a São Judas Tadeu, pobre apóstolo tão injustiçado, que tornou-se, fonte de muita superstição entre nós. Mas reze ao apóstolo. Não é necessário, porém, que você creia que a materialidade dos atos é que vai dar eficácia à sua oração. Quando você encontra lá, a esmo, no banco de uma igreja, um pedaço de papel que diz que se você, num prazo de 13 dias, não fizer 81 cópias desta oração e distribuir em 9 igrejas diferentes, você será amaldiçoado, vai acontecer uma desgraça, porque fulano de tal perdeu o emprego, ciclano não fez e o filho dele foi abortado e assim por diante. Não tenha medo desse tipo de ameaça, porque certamente isto não é parte do cristianismo. Os santos não precisam desse tipo de propaganda negativa. Por isso, sim, podemos e devemos propagar a devoção aos santos, mas
não o façamos supersticiosamente. Por quê? Porque as nossas orações também comportam uma disposição para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou a rezar, ele disse assim: seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, e não a sua vontade. No frontispício de uma dessas correntes de oração dedicadas a São Judas Tadeu, se encontrava a seguinte frase absurda: oração a São Judas Tadeu. Eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo. É exatamente o contrário do cristianismo. Nas religiões pagãs, ninguém nunca pergunta qual é a vontade de Deus, mas pergunta o que é que eu quero. O cristianismo, o que nós precisamos fazer para que as nossas orações sejam atendidas, é conformá-las à vontade de Deus. Fazer com que nosso coração deseje exatamente aquilo que Deus, desde toda a eternidade, quer nos conceder.